Saudações, pessoal. Estou passando aqui para gravar essa pequena videoaula para darmos continuidade aos nossos conteúdos. A primeira parte desse conteúdo vocês viram lá no Google Sala de Aula. E aí, hoje eu estarei concluindo essa primeira parte aí sobre quantidade de movimento, impulso. E aí a gente vai discutir a conservação do movimento e analisarmos aí alguns gráficos sobre de força em função do tempo, no que diz respeito aí a impulso. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, quando a gente for falar de conservação da quantidade de movimento, é entendermos que quantidade de movimento está relacionado, né? Não podemos esquecer que está relacionado com a relação da massa de um corpo e sua velocidade. O produto da massa e sua velocidade vai vai originar, né, na verdade, uma grandeza que é conhecida como quantidade de movimento, ok? Como a gente já viu lá por definição na primeira parte. Quando a gente vai falar em conservação da quantidade de movimento, como o próprio nome diz, né, em um sistema, a gente tem que entender que em um sistema de partículas, de corpos, de objetos, quando a gente isola, a gente tem que a quantidade de movimento vai sempre se conservar. Quando a gente analisa em um sistema fechado, como por exemplo nessa figura que vocês estão observando aqui, temos dois carros, né, que inicialmente possuem uma quantidade de movimento e que após determinada colisão que possa eventualmente ocorrer, aqui está representando uma colisão, a quantidade de movimento antes da colisão e a quantidade de movimento depois dessa colisão, ela entre, né, esses dois carros essa quantidade de movimento vai se conservar. Então a quantidade de movimento da soma desses dois carros antes da colisão e após a colisão, essa quantidade de movimento ela vai ser igual. Então, o que eu quero dizer com isso é que se a gente soma a quantidade de movimento do carro que está na frente com a quantidade de movimento do carro que está atrás antes da colisão, vai ser igual à soma da quantidade de movimento do carro que está na frente mais a quantidade de movimento do carro que está atrás. A soma antes ela vai ser igual à soma depois. Isso é o que a gente então está considerando como sistema isolado. Lembrando que a gente tem aí uma situação, né, uma consideração de um sistema ideal. Okay? Ideal significa que não vai haver influência, né, de outros, né, agentes por estarem perfeitamente isolados, entre aspas. Então aí é o textozinho que eu vou estar deixando para vocês. Quem quiser copiar aí, dá pause no vídeo, copia, certo? Bom, com base nisso, então a gente pode concluir o seguinte, que a quantidade de movimento, então, se ela se conserva, significa que não vai haver variação. Lembrando que esse delta significa variação. Então, como a quantidade é igual antes e depois, a gente então não tem uma variação da grandeza quantidade de movimento representada pela letra Q, certo? Então, essa variação vai ser igual a zero. Uma vez que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Aqui é mais um outro exemplo, né, de sistema que a gente poderia imaginar isolado. Então, numa mesa de bilhar, depois que essa bola branca aqui, ó, entra em movimento, devido a uma tacada, um agente externo, o sistema, se a gente agora passa a analisar somente o sistema entre as bolinhas, a gente tem uma bola branca em movimento, então ela possui o que a gente chama de quantidade de movimento ou momento linear. Essa quantidade de movimento ela vai ser transferida, né, para as demais bolinhas do sistema. De tal modo que a quantidade de movimento antes da bola branca colidir, né, com as demais bolinhas, a soma da quantidade de movimento antes tem que ser igual à soma da quantidade de movimento após a colisão. Então, se a gente considerar a bolinha branca e as demais bolinhas nessa mesa antes da colisão
ela vai ser igual à mesma quantidade de movimento após a colisão. Então, isso é o que a gente considera, então, em um sistema isolado, a conservação da quantidade de movimento. Aí eu trago a chavezinha lá do início da nossa videoaula. Bom, um exemplo, né? Vamos para o exemplo 3. Lembrando que esse conteúdo aqui, essa videoaula, é dando continuidade a uma aula que a gente já deu início anteriormente. O exemplo 3 que eu trago é: suponha que um caminhão que trafegava a velocidade v colidiu com um carro de massa 1.500 kg, que estava parado no semáforo. Após a colisão, ambos saíram a 5 metros por segundo. Sabendo que a massa do caminhão era de 6.000 kg e que a colisão durou 0,2 segundo, determine a velocidade do caminhão antes da colisão, B, a força que o caminhão faz sobre o carro e C, a força que o carro fez no caminhão. Vamos para a resolução. Então, de antemão, com base na leitura, é possível vocês extrair essas informações. Antes da colisão, a gente tem aqui o que eu chamo de dados iniciais. Caminhão, qual é a velocidade inicial do caminhão? O enunciado não traz, ele pede que você determine no item A velocidade do caminhão antes da colisão. Então, significa dizer que V inicial do caminhão, ou seja, a velocidade inicial do caminhão, não temos. Vamos encontrar. A massa do caminhão foi dito, de 6.000. A massa do carro também foi dito, que é de 1.500 kg. E a velocidade inicial do carro, ele destacou lá que ele está parado. Como ele está parado, então a gente pode afirmar que a velocidade inicial é 0. Dados finais. Bom, dados finais. A gente tem que ambos, tanto o caminhão quanto o carro, ele informa também no enunciado que vão saírem juntos com uma velocidade de 5 metros por segundo. E detalhe, a colisão vai durar um intervalo de tempo de 0,2 segundos. Item A velocidade, então ele quer saber qual a velocidade inicial do caminhão. Com base nessas informações e com base no que a gente definiu como conservação da quantidade de movimento, então a gente tem que a soma da quantidade de movimento antes é igual à soma da quantidade de movimento depois. Quando eu digo soma, é a soma da quantidade de movimento do caminhão mais a do carro antes e a soma da quantidade de movimento do caminhão mais a do carro depois. Bom, então a gente tem que Q antes é igual a Q depois. Então a gente tem massa do caminhão vezes velocidade do caminhão mais massa do carro vezes a velocidade do carro inicialmente, né? Massa do caminhão, velocidade do caminhão após a colisão, massa do carro vezes a velocidade do carro após a colisão. Substituindo os valores, vamos ter então massa do caminhão 6.000 vezes a velocidade inicial, mais massa do carro 1.500 vezes velocidade inicial, que é 0. No final a gente tem que a massa do caminhão continua, né? Não muda a massa, então massa de 6.000 vezes a velocidade final de ambos, 5 metros por segundo. A massa do carro continua também a mesma, que é de 1.500, velocidade 5 metros por segundo. Fazendo os cálculos, aqui a gente tem que 1.500 vezes 0, isso aqui se anula, né? Sobra apenas 6.000 vezes VI, velocidade inicial do caminhão, igual 6.000 vezes 5, 30.000, 1.500 vezes 5, 7.500. Somando aqui, né, 30.000 mais 7.000, vai dar 37.500. É o que a gente vai ver aqui agora no próximo passo. Então, conservamos aqui 6.000 vezes a velocidade inicial do caminhão, igual a, somando esses dois números, a gente tem, então, 37.500. Fazendo uma simplificaçãozinha básica, anulando um zero do segundo membro com um zero do primeiro membro, um zero, mais um zero do segundo membro com mais um zero do primeiro membro. Então, a gente simplificou aqui, na verdade, como se tivesse dividido por 100 no primeiro membro e dividido por 100 no segundo membro. Resultando, então, em velocidade inicial do caminhão vai ser igual a 375 dividido por 60. Porque dividido a gente tem que 60 está no primeiro membro multiplicando. Quando muda de membro, ele vem dividindo. Então,
dividindo aqui o 375. Fazendo essa divisãozinha, a gente vai então concluir que a velocidade inicial do caminhão era de 6,25 metros por segundo. No item B, ele pede a força que o caminhão faz sobre o carro é igual à força que o carro exerce sobre o caminhão. Ele pede para que a gente determine a força que o caminhão faz sobre o carro. Aqui eu já coloquei a resposta tanto do item B quanto do item C. Certo? Uma vez que, pela terceira lei de Newton, a toda ação há uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos opostos. Então, a força que o caminhão faz no carro é igual à mesma força que o carro vai exercer sobre o caminhão. Ok? Bom, então calcular de um já implica em calcular então a da outra. Então a gente conclui aí que a gente vai encontrar a resposta do item B e C. Então vamos escolher o carro para aplicar o teorema do impulso. Né? Vocês precisam lembrar do teorema do impulso, que diz o seguinte, né? Que a força, o impulso, ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então se a gente tem que um corpo sofre a variação da quantidade de movimento, isso é igual ao que a gente chama de impulso. E matematicamente a gente tem que impulso é a força vezes a variação do tempo, ou seja, o impulso é uma determinada intensidade de força que atua durante um certo tempo. Isso é o que a gente chama de impulso matematicamente, então força vezes tempo. Igual variação da quantidade de movimento. Bom, a gente tem que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Para que a quantidade de movimento varie, então a velocidade vai estar variando. Então, variação da quantidade de movimento, massa vezes a variação da velocidade. Vamos considerar o carro. Qual é a força que foi exercida ou será exercida sobre o carro? Então, temos que força é igual a tempo, igual a massa vezes variação da velocidade do carro. Analisando a variação de movimento, a variação da velocidade do carro, então vamos ter o seguinte, substituindo os valores aí, né? Força é igual a intervalo de tempo que durou a colisão, 0,2 segundos. Foi dito, então, está aqui, substituindo. Igual, massa. Qual é a massa do carro? 1.500. Vezes a variação de velocidade sofrida pelo carro. O carro estava inicialmente parado no semáforo, então a velocidade inicial é 0. E a velocidade final? Ele passou para 5 metros por segundo. Aqui, pessoal, ó, desculpem o erro de digitação, mas aqui é VF, né, e não VI. Certo? Voltando, então, a gente tem que a variação de velocidade, a velocidade final, 5, menos a velocidade inicial, que é 0. Velocidade final e inicial do carro. Estamos analisando para o carro. Pronto, feito isso, a gente tem que aqui 5 menos 0 vai dar 5, então vai ficar 5 vezes 1.500, que a gente já fez esse cálculozinho antes, né? Então dá 7.500. Então para encontrar o valor da força, basta então dividirmos, né, 7.500 por 0,2 e aí vamos obter o resultado de 37.500 newton. 37.500 newton é a força sofrida pelo carro. Então o carro sofreu uma força devido à ação do caminhão. Então a gente pode afirmar que o caminhão exerceu uma força de 37.500 newton sobre o carro. Consequência, o carro exerceu sobre o caminhão uma força também de 37.500 newton. Essa é a intensidade das forças. Lembrando que o carro exerceu sobre o caminhão e o caminhão exerceu sobre o carro. Gráficos. Então vamos analisar agora um pouco sobre gráficos de força em função do tempo. Em geral, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Forças constantes. Né? Isso em geral. A gente trabalha com situações mais simplificadas, né? Para poder até entendermos o mais básico, né? E aí ampliar o nosso raciocínio para situações mais complexas. Então, partindo do análise mais em que as forças que atuam sobre um corpo é constante, né, a gente pode ter alguns gráficos do seguinte modo. Então, a gente tem que força em função do tempo. Força em Newton na vertical e tempo em segundos na horizontal.
Como a força é constante, então a gente tem que o gráfico da força é uma reta paralela ao eixo horizontal, certo? A gente tem aqui, ó, para qualquer intervalo de tempo nesse, né, aqui desse ponto até esse, a gente tem que o valor da força não se altera, continua sendo o mesmo valor de força. Então, o valor do impulso será sempre equivalente à área formada. Então, quando a gente tem um gráfico de força versus tempo, força em função do tempo, a gente tem que a área compreendida nesse gráfico, né, por essa curva gráfica aqui, vai ser sempre o que a gente chama que é numericamente equivalente ao impulso, né, aplicado sobre o corpo. Certo? Então a gente tem que o impulso ele é numericamente igual à área. E aí fica simples, né? Como é que calcula a área, né, de uma figura como essa? Então a gente tem a área de que aqui? Qual é a figura formada? Né? A gente tem aqui um retângulo. Então calcular a área desse retângulo, né? A área desse retângulo vai ser numericamente igual ao impulso. Então a gente pode dizer que o impulso sofrido pelo corpo, quando a gente analisa graficamente, basta calcular a área aqui formada pela figura. Pronto, então a área de um retângulo. Imaginemos a situação. Vamos considerar aqui que tenhamos um corpo que sofreu uma força de 20 newton durante um intervalo de 3 segundos. Representado aqui pelo gráfico. Então a gente tem no gráfico a base aqui, né? O tempo de 3 segundos e a força de 20. Quando a gente analisa a figura formada, temos um retângulo, cuja base, a gente pode dizer que aqui mede 3, a base desse retângulo vai de 0 a 3, e a altura vai de 0 a 20. Okay? 0 a 20. Então a gente tem aqui um retângulo que para calcular a área, base vezes a altura, então o impulso vai ser igual a 3 vezes 20, que é igual a 60, né, newtons segundo, né, newton segundo. Então esse seria o impulso, né, com base no cálculo de área da figura formada, e aqui é um retângulo. Agora, se essas forças elas não forem constantes, forem forças que estejam variando, através do gráfico também a gente pode calcular o impulso sofrido. Apesar da força não ter sido constante, ela variar, a gente pode calcular também o impulso, com base no gráfico, certo? Por meio do gráfico. Então, por meio do gráfico, a gente pode ter algumas situações e exemplos. Está aí um dos exemplos. Quando a força está aumentando, perceba que de 0 até t, um instante t de tempo aqui qualquer, né? Entre 0 e t, a gente tem que a força ela vai aumentando gradativamente, ela vai mudando o valor. Ó. Então, se a gente considerar um ponto aqui onde está o mouse, ó, o cursor do mouse, ó, aqui a gente tem um valor de força, vai levar a um valor de força. Se a gente considerar agora esse ponto de tempo e a gente pontilhar ele subindo, ele vai levar um valor de força maior e assim por diante. Então a gente tem aqui que a força está aumentando com o passar do tempo. Então a gente tem força variável. Quando a gente analisa essa curva aumentando e analisa a figura que forma com o eixo da horizontal, né, a gente tem aqui um triângulo. Se a gente analisar ó, a reta, o gráfico da força que está aumentando e o eixo da horizontal, ele está formando um triângulo. E aí, como é que calcula a área de um triângulo? Simples também, né? Então, um exemplo aí, imaginemos aqui em que uma força, né, variável atuando sobre um corpo durante um intervalo de 3 segundos. Durante esse intervalo de 3 segundos, a força variou, né, de 0 até 40. Então, a força variou de 0 a 40, enquanto que o tempo, né, nessa variação foi de 0 a 3 segundos, ou seja, 3 segundos é o intervalo de tempo. Para calcular, então, determinar qual foi o impulso sofrido pelo corpo, a gente tem, então, o cálculo da área dessa figura, ou seja, do triângulo. A área de um triângulo, aí vocês precisam lembrar que é base vezes a altura dividido por 2. Substituindo os valores aqui, a gente teria que a base seria 3, e a altura seria 40, 3 vezes 40
dividido por 2, isso vai ser igual a 60, né, Newton segundo. Então a gente tem que o impulso nessa situação, né, nesse exemplo aqui prático também foi de 60, porém agora a força variou de 0 a 20 newton. Bom, com isso a gente encerra, pessoal, essa atividade, né, essa aula, essa videoaula. Vocês agora têm a atividade que eu vou deixar lá para vocês responderem no Google Sala de Aula com essas questõezinhas aqui. A primeira questão, né, é algo bem parecido com o que vocês já fizeram, ou com o que a gente fez agora. E a segunda questão de gráfico, né, também vocês vão usar essas ferramentas que acabamos de ver na nossa aulinha. Ok? Com isso eu encerro. Bons estudos e até a próxima.